Fala, nação rubro-negra! Tá querendo saber quem chega, quem sai e tudo sobre o nosso Mengão? Então cola com a gente. Aqui tem opinião sincera, muita raça e amor pelo manto sagrado. Já chega deixando o like! 2026 chegou e a missão da diretoria não é simples. Com os rivais se armando até os dentes, o Flamengo não pode errar. O grande desafio desse ano não é só gastar milhões, mas encontrar aquelas peças pontuais que cheguem para vestir o manto e resolver. A janela está aberta, o dinheiro existe, mas a margem de erro, essa é zero. De uma cirurgia que vai ser feita, vai ter jogador aí começando o ano, entrando na faca. Tudo bem, Luísa? Seja bem-vinda, feliz ano novo. Me conta aí como é que tá essa história. Boa noite, Veloso, Raed, Bastos. Bom, feliz ano novo para vocês, né? Primeiro de tudo, para todo mundo que tá assistindo a gente. O Flamengo vai ter um desfalque aí para esse começo de temporada. O Saul, que vinha convivendo com algumas dores aí nos últimos meses, decidiu passar por uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Ele vai ficar fora ali por volta de 2-3 meses, a depender ali da recuperação dele, né? Da evolução ao longo dessas semanas, né? Após a cirurgia. Vai acontecer na próxima semana, mas o Flamengo ainda não tem uma data específica. Ele vai ter uma última consulta com um médico holandês que vai operar ele. E aí depois o Flamengo vai conseguir divulgar melhor esse dia exato da cirurgia. Mas vai acontecer esse procedimento. O Saul vinha desde o final da temporada já conversando com o Flamengo e com alguns médicos particulares também para definir a necessidade desse procedimento. O Flamengo indicava o procedimento, mas deixava na mão do Saul. Ele ouviu diversas opiniões ao longo dos últimos meses aí para entender se seria um tratamento conservador ou um procedimento cirúrgico, e aí optou por essa cirurgia. Então vai desfalcar o Flamengo nesse comecinho de pré-temporada, vai perder alguns jogos importantes, tanto a estreia no Campeonato Brasileiro, Supercopa, Recopa, enfim. O Flamengo já vai começar com toda a temporada, né? Então o Saul vai ficar fora do time nesse começo, mas para tentar voltar em alto nível, né? Ele ficou sofrendo com esse problema praticamente desde que chegou ao Flamengo. Ele jogou, né? O Flamengo conseguiu fazer uma forma dele jogar, mas o espanhol vai passar por essa cirurgia para que esteja 100% para a próxima temporada e possa reforçar esse time aí do Felipe Luiz. Até que eu vi do Saul depois da disputa de pênaltis lá no Intercontinental com o PSG, cara, ele ficou visivelmente abalado, porque ele voltou pro campo depois ali, ficou olhando, depois que o jogo já tinha acabado, todo mundo já tinha saído do estádio. Sabe quando você ficou olhando assim, cara, tava tão perto e... Ele foi um dos que perdeu o pênalti, inclusive, né? Foi o primeiro a desperdiçar um pênalti ali pelo Flamengo. Deu para sentir que ele ficou bem abalado. Então talvez sirva também até para acalmar um pouquinho, botar um pouquinho de água fria nessa fervura aí, que na cabeça dele não deve estar fácil para colocar as coisas em ordem. Mas enfim, é necessário também. É ruim perder começo de temporada, porque você está brigando por vaga e já vai ter gente saindo na frente. Mas se tem que fazer, tem que fazer. Essa notícia merece muito o seu like. Se você também aprovou essa decisão, esmaga o dedo no joinha agora para mostrar a força da nação pro YouTube. Aliás, ô Luísa, deixa eu até falar dessa questão aí de Europa, já que a gente falou do Saul. O Boto e o Felipe Luiz foram ver um joguinho hoje, para buscar uma peça, é isso? Eles foram, na verdade, eles se reuniram em Portugal para conversar, para ter uma reunião presencial. Eles obviamente, se conversam praticamente todo dia, mas se encontrar para ter essa conversa sobre planejamento do Flamengo, elenco, temporada, enfim. Eles dois voltam para o Rio de Janeiro na próxima semana e o Flamengo se representa dia 12, então eles se encontraram ali presencialmente. O Felipe estava na Espanha, mas para ter essa primeira conversa e foram assistir o jogo entre Gil Vicente e Sporting. A princípio, só para assistir o jogo, tá? Não vamos colocar aqui que tem já gente em observação e tal. O Flamengo não tem esse costume agora, né, com essa diretoria, enfim, de ir aos jogos ou ir para a Europa negociar, enfim. Mas pode ser que se alguém chamar a atenção, né, quem sabe não vai aparecer no radar do Flamengo. Mas a princípio ele ama futebol, né, que preza muito pelo amor ao jogo, então foi lá assistir um joguinho. Quem sabe ele não gostou de alguém lá na hora e vai pedir pro Boto negociar. Mas a princípio a informação que temos é que eles foram só ver o jogo mesmo e se encontraram em Portugal para debater esse planejamento do Flamengo. Agora que renovou com o Felipe Luiz, o Flamengo já pode se organizar para o restante da temporada. Olha, vou te confessar uma coisa, porque de férias depois de uma temporada como foi a do Flamengo, desgastante, estressante, indo até o dia 18 de dezembro ali. Pô, vamos juntar aqui para ver um Gil Vicente Sporting, eu acho que à toa não seria a saída deles lá, não. É bem a cara do Felipe Luiz, tá? Ele ama futebol, ele vive Mas vai futebol. levar o Boto junto ali? Mas eles foram ver o jogo no norte de Portugal. Tá rolando agora tomar um vinhozinho do Porto. Legal, lá é legal. Legal. Olha, eu não sei, né? Nessa luta de Flamengo por goleiro aí, a gente tava eu parei para ver o segundo tempo, a gente ficou até vendo no camarim depois, parte do segundo tempo ali. Não sei, vai que... A gente até falou, será que esse André, o mesmo goleiro que era do Botafogo, da base, brasileiro, que tá lá no Gil Vicente desde 2021, é uma possibilidade? Não é? Não sei, só o tempo vai dizer, mas... Então, sobre eu acredito que você tem informação, viu? Não, eu não tenho informação, eu fiquei na desconfiança, porque eu me nego a acreditar que eles foram lá só para curtir um joguinho
lá em Portugal. Mas vamos saber, né? A atuação do André foi bem honesta, foi muito boa e tal. Teve um acasozinho, não vou chamar de falha, que não chegou a ser falha, mas tomou um gol ali que decretou a vitória do Sporting, uma saída de gol ali que não foi das melhores, mas teve uma boa participação no jogo. Aliás, o Gil Vicente empatou no fim. Você queria falar alguma coisa, Luísa? Desculpa. Se você chegou até aqui, você é guerreiro e faz parte da elite do canal. Comenta aqui embaixo a palavra Mengão. E claro, já verifica sua inscrição para não perder o próximo React. Então, sobre ele, é lógico, né, um jogador que está no radar de clubes brasileiros, enfim, outras equipes de futebol brasileiro e tem interesse também de voltar, mas, assim, a informação que eu tenho, e aí sendo muito sincera, de que não tem a ver com isso, a ida do Felipe pro jogo. É lógico que, talvez, né, pode estar lá no jogo, viu o cara jogar e pode entrar no radar do Flamengo, é um jogador que tem contrato só até o meio do ano, então poderia assinar pré-contrato agora. O Flamengo tem uma urgência por goleiro, para ter um goleiro reserva, porque o Matheus Cunha foi pro Cruzeiro, acabou o contrato e foi pro Cruzeiro, então o Flamengo precisa de um goleiro reserva já pro começo da temporada. Não sei se estaria disposto a esperar até o meio do ano, porque o reserva é o Diogo Alves, que é um jogador muito promissor da base do Flamengo, mas é isso, né? É da base, é jovem, enfim. Numa ocasião do Rossi não poder jogar ou qualquer coisa do tipo, teria que entrar meio que ali no sacrifício. Não sacrifício, né? Mas na fogueira, tudo né? acontecendo ao mesmo tempo e ele sendo meio que sacrificado ali, porque o Felipe quer evitar que isso aconteça, quer evitar expor os jogadores da base. Mas é isso, o Flamengo quer um jogador experiente, que tenha rodagem no futebol brasileiro. O Flamengo, pela característica do Rossi, um goleiro com um apoio muito bom com os pés ali para permanecer com posse de bola, eu imagino que o Flamengo vai buscar um goleiro que tenha também característica de jogo com os pés. E pelo que eu lembro do André, na base do Botafogo e na seleção brasileira, não é muita dele. Porque até por essa questão que a Luísa trouxe agora, eu fico me perguntando de movimento de carreira, o quão interessante é para o Brasão deixar de ser titular absoluto do Santos, que não é qualquer clube, para ser um reserva imediato no Flamengo, que está claro que nesse momento ele chega para ser reserva do Rossi. Ele pode conquistar a vaga e provavelmente vai lutar por isso, acredita que consiga fazer isso. Mas ele chega para ser reserva do Rossi e goleiro é complicado, né? Porque só joga um. Você pode estar bem demais, mas o outro está melhor, esquece. Não vai ter como. Então eu fico pensando nessa questão do movimento de carreira que o próprio Brasão possa optar, cara. Não seria a melhor escolha, ainda que ele vá para o clube que está ganhando tudo recentemente. Mas eu queria ouvir de vocês também, até de um cara que jogou até pouco tempo, para saber como fica essa situação, cara. Eu concordo com você quando você diz que o Brasão hoje ele é uma referência nesse time do Santos, mas é importante entender quais são os movimentos da carreira que ele quer. Hoje o Santos, a gente não vislumbra o Santos brigando pelo Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo é sempre favorito. Mas obviamente ele tem uma concorrência dentro do Flamengo, que é um dos principais jogadores do Flamengo também, né, nas Acabamos de ver o melhor goleiro do último campeonato. E aí o Brasão, mas me parece que é um movimento para ser reserva e tentar brigar por uma posição. Lembrando que para o Flamengo é ótimo ter o Brasão e se puder ter o André também, top, beleza, é mais um. Até porque pode, né? Dinheiro tá sobrando, né? Mas não sei se é simples. Para o Flamengo dá. É melhor ter os melhores. Aí cada um vai se resolvendo. Se o Felipe Luiz optar por aquela questão de ter um time para Copas e um time para o Brasileirão, dá mais rodagem para ele jogar ali e mostrar mais esse trabalho. E o Caio Jorge, como é que ficou, hein? A gente já viu aqui na parte do Cruzeiro que o Cruzeiro não quer o que o Flamengo está oferecendo. O Flamengo desistiu, vai continuar insistindo. Como é que tá isso, Luísa? O Flamengo fez a última proposta, né, ontem, no primeiras horas ali do ano, né, praticamente, o BAP já estava trabalhando, já mandou uma mensagem pro Pedrinho oferecer mais o Everton Cebolinha, o Pedrinho falou não, muito obrigado, e aí o Flamengo agora, lógico, segue com o Caio Jorge no radar, segue querendo ter o Caio Jorge, mas vai também avaliar outras opções dentro do mercado,